que começamos a gravar a aula de hoje. Vamos começar a aula de hoje. De novo, eu friso a vocês, qualquer nesse momento que eu estou com o slide em full screen aqui, qualquer problema de não estar me ouvindo, de truncar muito, ou mesmo se vocês têm alguma dúvida, alguma observação, abre o microfone e falam comigo que eu paro, volto para o chat, se for o caso. Tá certo, pessoal? Vamos lá, então. Hoje a nossa quarta aula, nossa segunda aula remota, né? E como eu já mencionei anteriormente, já fiz uma pequena introdução no início da aula, nós vamos falar hoje do desvio condicional encadeado, tá certo? A gente já viu o desvio condicional simples e duplo na aula passada, já trabalhamos com alguns exemplos, alguns exercícios, e a aula de hoje é uma extensão daquele conteúdo. Eu sempre falo, o desvio condicional, ele antecede a questão de trabalhar com laços de repetição, que seria o nosso último conteúdo, efetivamente, que a gente vai trabalhar exclusivamente em cima do Scratch, tá? Depois a gente vai fazer uma migração e vai fazer um uso paralelo entre o Scratch e o MATLAB, tá? E começar com uma linguagem de programação e também começar aquela nossa questãozinha do nosso projetinho no Scratch, que eu vou começar a explicar depois da avaliação. Como eu falei anteriormente, eu vou repetir agora, eu peço desculpa, mas como está sendo gravado, e se alguém não estava assistindo o início da aula, em decorrência da nossa aula ter sido cancelada dia 18 de 3, em virtude, né, do coronavírus, aqueles 3 primeiros dias, essa aula não existiu, ela vai ser recuperada no final do semestre, depois vocês vão ser informados da data correta, e o que aconteceu? Eu expliquei no início da aula através do plano de ensino para vocês. O nosso conteúdo, então, ele vai ser dado um salto para diante de cada uma dessas aulas. Ou seja, a aula do dia 18 passou para outra semana e assim sucessivamente. E o que iria acontecer na próxima semana? A próxima semana, a aula do dia 8, seria a nossa prova, segundo o nosso plano de aula. Eu já estou informando para vocês, e depois, quando eu dou o exercício para vocês, eu vou alterar no plano. Eu só queria informá-los primeiro, que semana que vem não vai haver prova, a nossa prova vai ser alterada para o dia 16 de abril. Em relação a ela como ela vai ser aplicada, eu também já falei isso, mas repetindo, porque está gravado agora nos slides. Segunda-feira, dia 6, a universidade vai dar um informe oficial sobre a posição de como continuarão as nossas aulas, se de forma presencial ou não, tá certo, pessoal? Independente disso, vocês vão ter a avaliação dia 16. Se se mantiverem as aulas remotas, ela vai ser remota a avaliação, e ela vai manter o mesmo padrão que a gente combinou no início do semestre. É uma prova com consulta, em que vocês utilizam o Scratch e me entregam as questões em Scratch, tá certo? Mesma coisa que vocês estão postando, vai ser a mesma estrutura se for remoto, mesma coisa que vocês estão postando as atividades no portal, no Classroom, tá ok? Pois bem, deixa eu tomar uma aguinha e vamos começar a aula, né? Bom, desvio condicional encadeado. Vamos tentar falar um pouquinho o que é esse desvio encadeado e para que ele serve, tá? Existem alguns casos em que é preciso se estabelecer verificações sucessivas, tá, pessoal? Para uma determinada condição. É do tipo de exemplo que a gente entra assim, ó, você toma uma decisão, você faz uma verificação, e essa verificação entra no que a gente chama de alinhamento ou encadeamento. Eu faço sempre uma brincadeira, é tipo um bretezinho, né, que depois que o boi entrou, ele não tem como sair. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode entrar numa verificação e, a partir daí, fazer outras verificações sucessivas a partir da primeira. Isso a gente dá o contexto de alinhamento ou encadeamento. Se a gente olhar isto através do português estruturado, e que ele vai refletir depois nos iconezinhos, nas figuras que a gente usa no Scratch, vocês vão ver que o alinhamento, tá, o encadeamento se dá da seguinte forma. Você tem o famoso se, senão e fim se. Deixa eu pegar aqui a canetinha, a caneta que vai ficar melhor para vocês. Vocês têm que pensar assim, ó, se tem um se, tem um fim se. Se a condição for verdadeira, que a gente já viu na aula passada, o que você vai fazer? Vai ser executadas as instruções que estão entre o se e o senão. Bom, então se a condição é verdadeira, eu vou cair aqui. Se ela não for verdadeira, eu abro um segundo se, ou eu entro no meu alinhamento, no meu encadeamento, em que eu posso entrar numa segunda condição.
Que se essa segunda condição for verdadeira, ele vai fazer isso, se ela for falsa, ela vai fazer isso. Então, recapitulando, se a primeira condição for verdadeira, final de assunto, e vai continuar aqui embaixo na execução normal do programa, porque não vai cair no senão, e nunca vai executar este encadeamento. Ah, então isso tem uma diferença? Tem. O teu código com desvios condicionais encadeados, ele tende a ficar mais otimizado, porque você não testa todas as condições como se fossem separadas. Por exemplo, eu poderia fazer uma cretinice dizendo o seguinte: vai ter intervalo hoje, aquela famosa coisa, se eu tiver de bom humor. Ah, tá, então se eu tiver de bom humor, tem intervalo. Tá, e se tu não tiver de bom humor? Ah, mas se eu não tiver o bom humor e eu for obrigado a dar intervalo para vocês, então já entrou na segunda. Eu quero dizer o seguinte: se a primeira condição está satisfeita, eu jamais vou entrar na segunda. E assim sucessivamente eu poderia colocar vários outros encadeamentos aqui. Eu poderia botar mais um aqui, e ir fazendo o quê? Vários encadeamentos em que vai deixar o meu código mais enxuto sobre a ótica de que só vai ser executado o que efetivamente passar nesses primeiros filtros. Isso que a gente chama de desvio condicional encadeado, tá certo? Pois bem, jogando isso, tirando do português estruturado, nós vamos para onde? Nós vamos para a parte do diagrama de bloco. Então, quando a gente fala em desvio condicional encadeado, inclusive esse anterior aqui, ele está exemplificado de forma gráfica. Ou seja, você entrou com a tua primeira condição. Se essa primeira condição, eu acabei de falar, é verdadeira, ela executa as instruções, a instrução ou as instruções, e posteriormente segue o fluxo normal do programa, que é o que a gente brincou, que ele saltaria. Essa sendo verdadeira, executa isso aqui e vai embora lá para o próximo salto. Mas se essa condição não for verdadeira, então, obviamente, ela cai no senão, ela é falsa. Vem para uma segunda condição, que justamente é o meu segundo desvio condicional, este aqui que a gente acabou de explicar. Nesse segundo, existem as duas opções. Ou essa condição é verdadeira, ele executa o que está à direita aqui, ou ela é falsa, executa o que está à esquerda. Certo? Deixa eu tirar essa caneta aqui. Automático. Pois bem, nada melhor do que a gente fazer e mostrar como isso funciona na prática através de um exemplo, né? Então, como de costume, o que a gente vai fazer? A gente aborda um exemplo, e esse exemplo eu vou jogar vocês lá dentro do Scratch. Como eu falei, o conteúdo hoje é simples e é bem restrito, tá? Ao desvio condicional encadeado. A teoria eu acabo de explicar para vocês aqui. Basicamente é isso, é um alinhamento ou encadeamento de vários se, senão. Sempre pensando que ele inicia no se até um fim. E, efetivamente, isso como vai funcionar no nosso exemplo. Vamos tentar entender o exemplo, então. Elaborar um programa que efetue o cálculo do reajuste de salário de um funcionário. Considere que o funcionário deverá receber um reajuste de 15% caso o seu salário seja menor que 500. Então, vamos lá. Isso aqui o problema é calcular o novo salário de um empregado, de um trabalhador. Se ele recebe menos que 500, ele vai ganhar 15% aqui de aumento. Beleza. Opa, desculpa. Se o seu salário for de 500, mas menor que 1.000, ou seja, de 500 até 999, tá? Ou menor ou igual a 1.000, então, de 500 até 1.000, o reajuste dele será de 10%. E caso seja maior que 1.000, o reajuste deverá ser de 5%. Então, aqui vocês já podem ver, já tentando formular aquele nosso famoso algoritmo genérico, que vocês vão ter 3 faixas: um aumento de 15, um aumento de 10 e um aumento de 5. Tá? Como a gente vai encarar isso? Aqui já está o código, mas vocês ignoram, por enquanto, desculpa, esse código aqui em Scratch. Eu deixo ele para vocês usarem como aquela famosa bengala, se não conseguirem resolver o nosso exemplo. Nós vamos lá para o Scratch e vamos fazer passo a passo. O que nos interessa nesse momento, antes de eu ir para o Scratch, pessoal? O diagrama de bloco.
O que que mostra esse diagrama de bloco? Mostra efetivamente, esqueçam aqui, não olhem para cá. Mostra aqui para nós o alinhamento. Por que tem alinhamento? Porque eu tenho certeza, tem uma condição aqui, e dentro desta condição, se ela for falsa, existe mais uma condição com duas opções. Então, é justamente aquela questão dos três níveis de aumento, de 15%, 10% e 5%. Quando ele vai me dar 15% de aumento? O 15% de aumento, aqui está o novo salário, recebe o salário que foi dado a entrada, vezes 1,15. Porque se eu multiplicar, você sabe em percentagem, se eu multiplicar por 1,15, eu estou adicionando 15% ao novo salário. Então, se ele for menor que 500, o cara ganha 499. É menor que 500. Legal. Então, vem para o lado direito e aplica 15% ou multiplica 1,15 o salário e continua o baile, mostra o salário novo. Resolveu o problema. Ah, não, mas ele não ganha menos do que 500. Ele ganha 500. Para que lado ele vai? 500 é menor que 500? Sim ou não? Não? Então ele vai vir aqui para a esquerda. O que acontece efetivamente aqui na esquerda? Na esquerda, ele vai, se o salário for menor ou igual a 1.000, ele vai vir para a direita e vai aplicar 10%. Se o salário não for menor ou igual a 1.000, ele vai aplicar um percentual de reajuste de 5%. Como ele vai aplicar 5%? Multiplicando por 1,05. Assim como ele fez por 1,10 para ser 10% e por 1,15 se for 15%. E depois, independente se ele vier para a direita ou para a esquerda, se for verdadeiro ou se for falso, ao final ele vai mostrar um novo salário. Bom, o que nós vamos fazer? Isso aqui depois. Agora nós vamos fazer... Deixa eu descartar. Agora nós vamos ir para o Scratch e vamos resolver esse problema de forma modular, tá? Como a gente sempre faz. Só antes, deixa eu ver se por acaso vocês estão com alguma dúvida aqui, fizeram alguma... 27 pessoas, alguma interação pelo chat? Não, tranquilo. Então vamos ir para o Scratch. O Scratch eu já deixei pronto. Espero que vocês estejam vendo bem aqui, tá tranquilo? Eu preciso aumentar a fonte. Caso não enxerguem, abrem o microfone. Eu tenho a opção de aumentar um pouquinho mais a fonte, mas eu acho que daí vai ficar bem ruim aqui para a gente trabalhar. Vamos lá. Como de costume, né, eu já deixei todos os blocos aqui para facilitar a minha vida, para não ficar procurando aqui e a de vocês, mas o que eu gostaria que a gente se detivesse ao nosso algoritmo genérico. Lá eu já expliquei no diagrama de bloco, que está bem sucinto lá, está bem claro, e eu acho que fica claro entender, mas vocês podem fazer a mesma coisa através do algoritmo genérico, porque a gente às vezes não tem saco de fazer um diagrama de bloco, fazer todo efetivamente aquele desenho. Então, recapitulando, aqui está o problema está em um algoritmo genérico que eu fiz. Qual é a primeira questão que eu sempre coloco no algoritmo genérico? Voltando lá em von Neumann, eu sempre falo isso, né? Entrada de dados, processamento de dados, saída de dados. A entrada de dados do meu problema, do meu algoritmo, é obter o salário do funcionário, porque a partir dele eu vou tomar as decisões. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é obter o salário. Logo em seguida, a partir da entrada do salário, eu vou verificar se o salário é menor que 500. Se ele for menor que 500, se sim, eu aplico um aumento de 15% e acabou meu problema. Tá? Mas, se não, eu vou ter que fazer um segundo teste. Se ele não ganhar menos que 500, eu vou ter que ver em que faixa ele se encontra. Aqui entra um alinhamento. Então, se não for menor que 500, eu vou testar se ele é menor ou igual a 1.000. Porque se ele não for menor que 500, eu já sei que ele é de 500 para cima. Eu só tenho que testar o limite superior. Tenho que testar se ele é menor ou igual a 1.000. Porque se ele estiver nesse intervalo, menor que 1.000 e não é menor que 500, ele vai entrar aqui no 10. Se sim, aplica um aumento de 10. Se não, eu não preciso testar mais nada, gente. Porque se ele não é menor que 500, se ele não é menor que 1.000, ele é maior que 1.000 ou igual a 1.000. Desculpa, maior que 1.000, porque igual cai aqui ainda, tá aqui, ó, igual. Então, se ele for maior, eu posso cair no senão aqui e aplicar um aumento de 5.
independente se eu apliquei este ou este, esse aqui é o meu processamento, eu vou ter que mostrar o salário, o novo salário ao final da execução. Entrada de dados, o meu processamento que já está encadeado aqui, ó, e a minha saída de dados. Agora vamos esquecer isso aqui, porque assumimos que isto aqui eu reduzi para esse esquema aqui. Eu vou simplesmente pegar esses itens aqui e vou implementar ele efetivamente através dos blocos do Scratch. Como de costume, eu já deixei aqui, né, o famoso quando clicar. E a primeiro item, obter o salário do funcionário. Como a gente faz para obter o salário? O famoso fazer a pergunta, uma perguntinha. Eu já deixei pronto aqui. Pergunte, forneça o salário do funcionário. Se tem uma pergunta, já vou deixar a resposta aqui, porque isso vai ecoar como uma resposta. Pois bem, aonde eu vou colocar? Em uma variável. Que variável eu vou criar? Aqui já está o nome dela, salário. Então já está aqui, ó. Mude o salário para a resposta que vocês vão entrar. Isso aqui vocês já estão cansados de saber, né? Mas está pronta a nossa primeira etapa aqui, que efetivamente é a nossa entrada de dados, tá certo? Pois bem, agora nós temos que fazer a parte do meio aqui, que é a parte do nosso desvio condicional encadeado, e estão as três condições, de dar um aumento de 15, um aumento de 10, um aumento de 5. Como eu vou fazer isso? Através do uso do famoso se não. Pois bem, qual é a minha primeira condição? A primeira condição que eu fiz no meu algoritmo genérico aqui é verificar se o meu salário é menor que 500. Vamos lá para os símbolos, né? Para os operadores, desculpa. Então, vamos testar se ele é menor do que 500. Já achei aqui um menor que 500, vou trazer aqui para o lado. É só isso que eu tenho que testar? Verifique se o salário é menor que 500. Ah, o salário que eu tinha entrado aqui como variável. Vou pegar a variável salário, vou colocar aqui. Salário é menor que 500? Salário é menor que 500? Joia, essa vai ser a minha primeira condição do meu C aqui. Está resolvido. Pois bem, agora eu vou ter que ter duas condições. O famoso se sim vai estar aqui. O que acontece se sim? Se sim, aplica um aumento de 15%. Como eu aplico um aumento de 15%, bom, eu vou aplicar esse aumento de 15% em um novo salário. Já deixei ele aqui junto para vocês. Só vou separar aqui para explicar um pouquinho para vocês. Eu tenho que fazer o quê? Para dar um aumento de 15%, basta eu pegar a minha variável salário e multiplicar por 1,15, como a gente fez lá no slide na aula. Eu multiplicando por 1,15 quer dizer que eu estou adicionando 15% ao salário. Joia, eu vou jogar onde isso? Eu vou criar uma nova variável chamada novo salário. Beleza, então vamos lá. Aonde eu vou colocar isso? Se o salário for menor que 500. Pois bem, e agora o que eu tenho que fazer? Se o salário não for menor que 500, testa se ele é menor ou igual a 1.000, para me entrar na segunda faixa, que é o dos 10%. Perfeito, então vamos lá. Para te dar isso, nós vamos ter que fazer um segundo C. Vou colocar ele aqui, depois eu vou colocar ele aqui dentro, porque ele é encadeado, tá certo? Continuando. Agora nós vamos testar, então, qual é o próximo teste? Se ele é menor ou igual a 1.000, certo? Aonde ele está? Se ele é menor já está aqui. Ele quem? De novo, a gente vai ter que testar o salário. O salário é menor que 1.000, tá aqui, ó. Testa se é menor ou igual. Opa, eu tenho que testar se ele for igual também a 1.000. Então, eu tenho que testar isso aqui também, salário igual a 1.000. São essas duas condições, não são? Então, se não, testa se é menor ou igual. Ah, eu tenho que unir esses dois através do operador ou. Joia. Não existe aqui um operador chamado ou. Então, se o salário for menor que 1.000, ou o salário for igual a 1.000, eu vou fazer uma determinada condição. Tá certo? Aonde eu vou botar isso? Aqui. Legal? Pois bem, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que fazer o que se o salário for menor que 1.000 ou igual a 1.000? Se sim, aplica um aumento de 10%.
a gente já sabe que nós pegamos o salário, vou botar aqui, vou tirar aqui para vocês enxergarem, o salário vezes 10%, 1,10. Então, coloco no novo salário. Isso entra aqui. E, finalmente, eu não preciso nem sequer perguntar o que ele é maior que 1.000, porque eu não preciso perguntar se ele é maior que 1.000, porque se ele não for menor que 500, se ele for igual, menor que 1.000 ou igual a 1.000, ele entra aqui. Se não, ele teria entrado aqui. Se ele não entrou aqui, obviamente, só sobra esta alternativa aqui, que é aplicar um aumento de 5%, porque o teu salário passou de R$1.000. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai calcular o salário vezes o último valor, que é 5%, vezes 1,05, e vamos botar no novo salário, e vamos botar um novo salário dentro dessa condição. Mas como eu falei que isso era encadeado, aonde ele vai? Aqui para dentro. Resolveu o meu problema. Então, vamos testar se está certo. Primeiro, obtenho o salário. Eu peguei, pedi para o usuário digitar, coloquei em resposta, tenho o meu salário aqui na minha variável salário. Joia. Primeiro teste. Ele é menor que 500? Está aqui o teste. Se ele é menor que 500, o que eu tenho que efetivamente fazer? Dar um aumento de 15%. Está aqui. Tá, mas ele não é. Ele entra num encadeamento. Ele vai testar. Se não, testa se ele é menor ou igual a 1.000. Se ele é menor ou igual a 1.000. Se for, aplica 10%. Se não for, eu não preciso testar mais nada. Eu posso botar 5% direto. Entenderam essa questão, pessoal? Eu não preciso nem sequer fazer um teste, porque é o que sobrou. Se ele não é menor que 500, se ele não está entre 500 e 1.000, ele vai ser maior que 1.000, eu posso aplicar 5%. E, finalmente, entrada de dados, né? O meu processamento, faltou o quê? A saída. Mostre o novo salário. Então, eu não vou dizer olá, eu vou botar um novo salário e está resolvido o nosso problema. Vamos fazer um teste aí? Clicamos aqui, forneça o salário. Vamos fornecer um salário, então, menor que 500 aí, sei lá, vamos botar 400, menor que 500. 400, ele tem que dar 15%. 15% de 400 é 60. O salário final dele é 460, bateu. Esse é o famoso testezinho de mesa, tá? Aqui que vocês vão ter que ir para a calculadora e verificar todos os três ranges, menor que 500, entre 500 e 1.000 e acima de 1.000. Qual é o segundo, então? Vamos pegar no range intermediário, vão dar 10%. Vamos colocar exatamente 1.000, tá? Então, eu vou colocar meu salário inicial aqui, 1.000. Ele tem que me retornar 1.100, porque é 10%. 1.100, tá legal. E agora, finalmente, o magnata, né? Que vai ganhar quanto? Ele vai ganhar acima de 1.000. Vamos, sei lá, 1.500. 1.500, ele vai ganhar um aumento de 5%. 5% de 1.500 é 75. Então, vai ter que dar 1.575. Bateu. 1.575. Beleza. Fiz através de resolver o problema, criar o meu diagrama, o meu algoritmo genérico. Se quiser usar o diagrama de bloco que a gente exemplificou no slide, melhor ainda, tá? Se fica mais claro para vocês. Claro que dá mais trabalho para desenhar, mas é a mesma coisa. E daí a gente pegou do genérico e jogou ele através do código propriamente dito no Scratch. Outra parte importante que o pessoal pergunta, como é que eu vou saber se o meu programa, a minha saída tá correta, o meu programa está correto? Gente, é teste de mesa. Teste de mesa é isso. Se eu estou com 3 intervalos, eu tenho que achar 3 valores, calcular efetivamente isso na calculadora ou no braço e ver se o teu programa, a partir da entrada, ela obtém a mesma saída. Ou seja, aquela característica do algoritmo, ele tem que ser efetivo. Se ele se prestou a calcular o salário, ele tem que dar o cálculo certo. Tá legal, pessoal? Pois bem, qual é a ideia agora? Eu falei que a teoria hoje é pequena, tá? Mas agora vocês têm que exercitar isso através da prática, certo? O que vocês vão fazer é a primeira coisa. Esse código vocês têm lá no slide, o slide já está disponível no Classroom, tá? Eu acabei de explicar todo o código, espero que vocês tenham entendido, eu já volto lá para o chat para ver se tem alguma dúvida, mas agora, na ordem, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar este código e vão adicionar uma cláusula chamada bônus por filho, tá? O que é o bônus por filho? Vocês pressupõem que ele continua com este mesmo problema, ou seja, vocês podem usar esse código aqui, alteram esse código aqui, depois de jogar ele para o Scratch, né?
Vocês fazem isso agora e adicionam um bônus por filho. O que repercute adicionar um bônus por filho? Primeiro, tu tem que saber se o indivíduo, o funcionário, quando ele te dá o salário, além de dar o salário, tem que perguntar ao cara, tem filho ou não tem filho? O que ele faz se tem filho? Adicionar R$50 por filho, limitado a 2 filhos. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que existe um limite. Deixa eu pegar aqui o quadro. Né? Vamos usar um pouquinho nossos recursos, né? Fizemos um quadro compartilhado. Então, vamos entender um pouquinho esse bônus aqui. Só um minutinho para estar carregando, tá? Eu vou deixar depois lá no quadro a questão. O que esse bônus aqui vai refletir? Esse bônus aqui, vocês têm que raciocinar. Primeiro, na entrada, eu vou ter que pedir se a pessoa tem efetivamente filho ou não. Então, ele pode não ter filho. O que seria? Deixa eu riscar aqui. Seria 0 filhos igual a quanto de bônus? Bah, vai ser horrível isso aqui, mas vamos lá. 0. Não ganha, porque o bônus é por filho. Se ele tem um filho, qual vai ser o bônus? Agora ia ser um jogralzinho, né? Mas vocês não vão responder. Então, se ele tem um filho, eu pergunto e eu respondo. Ele vai ganhar R$50. Isso aqui é do 0 a 0. Se ele tiver 2 filhos, quanto ele vai ganhar? Ele vai ganhar R$100, porque é R$50 por filho. Certo? Mas agora, e se ele tiver 37 filhos? Tem gente que consegue esse milagre, né? Não sei como, mas se ele tem 37 filhos, quanto ele vai ganhar? Vezes 50? Não, limitada a 2. Ele vai ganhar R$100. Porque está limitado. Ah, é assim que a gente monta uma lógica. Porque tu tem que fazer simplesmente 3 testes. Se ele não tem filho, tu não dá bônus. Se ele tem um filho, tu dá um bônus de 50. Se ele tem 2 filhos, tu dá um bônus de 100. Se ele tem 7 filhos, tu dá um bônus de 100. Se ele tem 15 filhos, tu dá um bônus de 100. Então, pensam nisso na hora de vocês implementarem a lógica de vocês. Tá certo, pessoal? Beleza. Vamos voltar um pouquinho aqui para os slides e depois vocês vão fazer esta atividade. Mas eu já vou aproveitar e vou explicar as demais atividades que vocês devem fazer no transcorrer da aula. Aliás, antes, desculpa, eu falei que eu ia verificar se vocês tinham alguma dúvida. Deixa eu voltar aqui para o chat. Esse é o momento aí. Alguém tem dúvida, pessoal? Não ficou claro alguma parte da explicação? Me dá um feedback agora. Eu abro o microfone, eu escrevo um sim lá, por gentileza. Posso continuar a explicação? Tá tranquilo, tá tranquilo? Vou dar mais um tempinho. Suave, suave é ótimo. Tá legal, então, vamos continuar. Legal. Então, o que vocês vão fazer assim que eu parar de falar, e sim, eu vou parar de falar daqui a pouco, é fazer esse exemplo, novamente lá, jogar isso para o Scratch, como eu fiz aqui, passo a passo. Vocês já têm o código aqui, a bengala, que eu chamo. Assim que vocês executarem isso aqui e bater nos testes de mesa lá, que vocês vão fazer um salário mínimo de 500, entre 500 e 1.000 e acima de 1.000, você bate, o código está certo, vocês adicionam essa questão do bônus por filho, como eu expliquei anteriormente. Logo em seguida, vocês vão fazer 3 ou 4 atividades e tem uma lista de exercício, tá? Porque eu vou explicar essas 3 aqui para vocês, porque elas vão dar suporte para vocês depois começarem a fazer a lista, tá? O que vocês têm que fazer e entregar hoje, naquele esquema que eu havia falado no início da aula e vou repetir aqui, porque não estava sendo gravado. Se alguém chegou no transcorrer da aula, vai ouvir aqui na gravação. Vocês têm que fazer sempre, toda a aula, a postar uma atividade no Classroom para mim lançar como presença. A atividade de hoje a ser postada é esta aqui, até às 22h30. Tem que postar. Eu não consegui, tá errado. Eu tenho certeza que o meu código não está certo, tem algum bugzinho. Não interessa. Posta até às 10h30 porque é a tua presença. Eu não estou avaliando a corretude dela. Óbvio que eu também não quero, eu brinquei antes, que vocês colocam qualquer coisa lá. Não, coloca o que vocês fizerem, mas não tenham o estresse de achar, eu tenho que botar ela certo. Não, tu tem que botar para efetivar a tua presença. Tá legal? Esta aqui é a atividade que vocês vão postar. Qual é ela? Primeiro exercício. Leia 3 valores para os lados, tá? Arestas de um triângulo.
considerando lados com A, B e C. Tua entrada do teu problema vai ser A, B e C, sendo que A, B e C são as arestas ou lados de um triângulo. Verifique se os lados fornecidos formam realmente um triângulo. E se for esta condição verdadeira, deverá ser indicado qual tipo de triângulo foi formado, se ele é um isósceles, um escaleno, um equilátero. Desespero lá da sexta série, acho que a gente via isso, né? Sexta ou sétima série. Bom, esse é o problema. O problema para ti, a partir da entrada de 3 valores que referem-se aos lados ou arestas de um triângulo, ele tem que fazer em 2 etapas o programa. Primeiro, dizer se é um triângulo, porque pode ser que essas arestas não formem um triângulo. Isso é bem simples de vocês verificarem depois nos slides ali que eu estou passando para vocês, tá? Tem uma explicaçãozinha. Se eles formarem um triângulo, tu passa por uma segunda etapa. Que tipo de triângulo ele é? Se ele não forma um triângulo, tá? Simplesmente é resolvido o problema, não é um triângulo, acabou o problema. Se ele é um triângulo, tu vai me dizer se é um isósceles, se ele é um escaleno ou se é um equilátero. Tá? Aqui começam os problemas de vocês, se a gente não se recorda lá da sexta ou sétima série. Para resolver esse problema, é necessário, em primeiro lugar, saber o que realmente é um triângulo. Se tu não sabe o que é um triângulo, tu tem que saber e tem que procurar o que é isso. Não precisa procurar não, porque eu vou dar as regras de formação de um triângulo. Tá? Por que eu estou colocando isso, pessoal? Porque nossos problemas na vida real vão estar assim. Tá? O desenvolvimento a programação, o desenvolvimento de software, ela perpassa as áreas. E quando você está trabalhando numa área, tu tem que entender o domínio. E esse domínio tu tem que entender o problema. Então não adianta, tu não vai conseguir escrever esse código se tu não sabe quais são as regras de formação de um triângulo. Para saber se eu vou avaliar ele ou não, se eu vou classificar ele ou não. Ele sendo um triângulo, eu tenho que saber a segundo nível de regras, que é se ele é um isósceles, um escaleno ou equilátero. Então é isso aí que está escrito aqui. Ó. Para resolver esse problema, é necessário, em primeiro lugar, saber o que é realmente um triângulo. Se você não souber o que é um triângulo, consequentemente, não conseguirá resolver o problema. Mas, né, tu não vai resolver nenhum problema se tu não entender do domínio do que você está desenvolvendo. Certo? Pois bem, vamos adiante. Aliás, desculpa, pessoal, não tinha dado a apresentação. Fica bem melhor para vocês com a apresentação, né? Continuando, então. Mais dicas e definições. É aquilo que eu falei anteriormente. Aqui, como eu estou bem bonzinho, não vou deixar vocês, não vou fazer aquela cretinice, vão procurar, não sabem geometria, vão lá procurar efetivamente lá no Google. Não, já coloquei todas as regras aqui. Triângulo é uma forma geométrica, um polígono composta de 3 lados, onde cada lado é menor que a soma dos outros 2. Perceba que isso é uma regra, ou seja, é uma condição, e deverá ser considerada. É um triângulo quando o A for menor que a soma de B e C, que são os outros 2 lados, quando um lado é maior que os outros 2, a soma dos outros 2. Quando B é maior que A mais C, e quando C é menor que A mais B. Tá certo? São essas 3. Então, eu estou trabalhando que tem que ser atendido a essas condições para ele ser um triângulo. Tendo certeza de que os valores foram informados para os 3 lados formam um triângulo, serão então analisados os valores para que se estabelecer qual tipo de triângulo ele será formado. Se ele é um isósceles, se é um escaleno ou um equilátero. Então, satisfazendo esta condição aqui, satisfazendo esta condição aqui, ele é um triângulo. Ele sendo um triângulo, eu vou classificar ele em isósceles, que é quando? Que é quando ele possui 2 lados iguais e um diferente. Ou seja, A é igual a B, ou A igual a C, ou B igual a C. Não é E. Aqui é E. Todas têm que ser satisfeitas. Aqui é ou. Então, ele é isósceles quando tem 2 lados iguais. Ele é um escaleno quando possuir todos os lados diferentes. O que é todos os lados diferentes? Sendo A diferente de B e B diferente de C. Tá? Com essas 2 condições aqui, eu tenho os 3 lados diferentes. Eu não preciso fazer outro teste. E, finalmente, ele vai ser equilátero quando possuir todos os lados iguais. Ou seja, A é igual a B e B igual a C. Tá? Obviamente, aqui não preciso testar se C é igual a A. Porque se A é igual a B e B é igual a C, C é igual a A. Tá? É essa lógica que você já tem que pegar. É a mesma daqui.
Então, é assim que vocês têm que pegar as regras, as definições para conseguir resolver o problema. Continuando o baile. Aqui eu já fiz um desenho gráfico, inclusive vocês podem usar eles, porque a primeira coisa vão me perguntar como é que eu baixo as formações do teste de mesa. Então vocês podem entrar com essas medidas, 4, 11 e 8 formam um triângulo. Primeiro formam um triângulo porque satisfaz efetivamente essas regras aqui de formação de um triângulo. E além de formar um triângulo, ele é escaleno por quê? Porque ele tem os 3 lados diferentes. Ele entrando na segunda regra, esse aqui, 4, 4, 4, ele é um triângulo porque satisfaz estas regras e ele tem os 3 lados iguais, logo ele é um equilátero. E, finalmente, esse 10, 10 e 12 é um triângulo e esse triângulo é um isósceles porque ele possui 2 lados iguais. Então, aqui, geometricamente, tá? Graficamente, estão as 3 definições do triângulo. E tem as 3 entradas para vocês testarem. Aqui à esquerda, aqui embaixo, canto inferior esquerdo, eu coloquei o meu famoso comentário, tá? Um triângulo é uma forma geométrica composta por 3 lados, onde cada lado é menor que a soma dos outros 2. E daí é um triângulo quando A é menor que B mais C e B é menor que A mais C e C é menor que A mais B. Eu já deixei tudo mastigadinho aqui para vocês, para as condições. Só cabe vocês agora estruturarem isso. E também coloquei aqui um exemplo para mostrar para vocês quando o programa deve dizer assim, ó, os dados de entrada não formam um triângulo. Por exemplo, 2, 3 e 4, aqui vocês podem ver graficamente que não forma um triângulo, fica bem claro para vocês. Ele teria que ser o quê? Se fosse 3 aqui, com o mesmo tamanho dessa aqui, daria um triângulo, e daria inclusive um isósceles, porque ele teria 2 lados iguais. 2, 3 e 4 são entradas não válidas para a formação de um triângulo, e está aqui. Tá certo, pessoal? Vou tomar uma aguinha. Pois bem, esse aqui foi bem detalhado, bem explicado para vocês fazerem o primeiro, porque esse vocês vão ter que me entregar ao final da aula, estando ele certo ou não. O segundo exercício que vocês vão fazer agora vai ser efetuar a leitura de 3 valores, A, B e C, e apresentá-los em ordem crescente, tá? Vocês vão... Aqui eu não estou dando dica nenhuma, aliás, estou dando uma dica, sim. Para solucionar esse problema, será necessário utilizar os conceitos da propriedade distributiva. Vamos voltar lá de novo, 7ª série, se não me engano, né? Para combinar as variáveis. O que é? É um processo de troca de valores entre 2 variáveis. Vocês vão ter que usar 2 coisas. A propriedade distributiva, A com B, B com C, aquela história toda, isso é a propriedade distributiva. E depois vocês vão ter que usar um processo de troca entre 2 variáveis. Se vocês se recordarem, ainda quando a gente tinha aula no laboratório, lá eu brincava com os lápis, com os pincéis atômicos lá, fazia troca de 2 variáveis, né? O que eu precisava, que era uma terceira variável, uma variável auxiliar. Então aqui eu estou dando essas 2 dicas, mas vocês vão inventar a lógica de vocês vão definir a lógica de vocês. Eu preciso que vocês façam a leitura de 3 variáveis, A, B e C, e apresentar em ordem crescente, tá certo? Independente da ordem que tu entrar, se A for 7, depois B for 6 e depois C for 1, A vai ter que ter 1, depois B vai ter 6, depois C vai ter 7. Exatamente a ordem crescente. Acho que eu falei a ordem crescente, se eu não me atrapalhei. Mas espero que vocês tenham entendido, tá? Tu entra com valores para A, B e C, e você faz algum tipo de lógica, de manipulação, de troca de variáveis, e ao final em A vai ter que estar o menor valor, B o segundo e C o maior, que é a ordem crescente. Terceiro exercício. Efetuar a leitura de 3 números, hoje o 3 é o número da sorte, né? Efetuar a leitura de 3 números positivos quaisquer. Caso não seja digitado um número positivo, verifique na primeira condição. Leitura de 3 números positivos. Vocês vão ter que começar a trabalhar com um contexto de validar entradas, tá certo? Então, caso não seja digitado um número positivo, o programa deve avisar o usuário desta ocorrência e solicitar um novo número para substituir o número inválido. Por exemplo, o cara coloca 4, beleza, é um número positivo. Segundo número, -3, tu tem que dar um display, um aviso para o usuário, -3 é um número inválido.
digite novamente. Daí ele vai botar 4, continua o baile. Mas digamos que o cara efetivamente é teimoso, né? A gente sempre brinca que o usuário é uma tristeza, né, cara? Ele sempre faz tudo errado. Então, tu coloca lá, digite 3 números positivos, ele coloca -1. Não, digita um novo número, entrada inválida. Daí ele digita -3. Bom, daí é o seguinte, pessoal, esse tipo de validação vocês não vão precisar fazer, porque pode fazer, claro que pode, mas eu preciso do conceito de laço, para ficar em um laço infinito enquanto ele não dê um motivo para sair. No caso desse problema, seria um número positivo. Eu não abordei laço ainda, o famoso loop com vocês. Então, aqui vai ser feito um pouco o método Acochambres, né? Feito a facão. Vocês vão testar uma única vez cada entrada. Então, solicita a entrada, pega a entrada, testa, se ela for negativa, solicita uma segunda vez. Não precisa selecionar ou validar uma terceira vez da mesma entrada, tá certo? Porque vocês não têm condições de fazer isso sem laço. Ah, eu já sei fazer laço. Tá, então te acalma, não precisa fazer, porque senão vai complicar o meio de campo para quem não conhece ainda. Essa aqui que é a questão. Tá certo? Dica, desenvolver em 2 partes esse problema. Primeiramente, você... Ah, eu não terminei, perdão. Ao final da execução do programa, deverá ser apresentado o maior e o menor valor digitado. Eu só fiquei falando da parte de validação aqui da entrada e esqueci de ler o resto. Então, você vai pedir 3 números positivos quaisquer, vai testar todos os 3 uma vez, para ver se ele é positivo, se ele não for, solicitar de novo, e depois que tu fizer essas 3 entradas, ao final da execução, o programa deve apresentar o maior e o menor elemento digitado, ou valor digitado. Tu entrou com 1, 2, 3, ele vai me dizer, o menor elemento foi 1, o maior elemento foi o 3. É assim que funciona, e é assim que deve ser resolvido esse problema. A dica é, desenvolva em 2 partes esse programa, né? O famoso Jack. A primeira parte, você se preocupa apenas com as entradas. Essa parte que eu acabei de falar e gastei mais tempo para vocês. Entrada e validação em uma etapa só. Posteriormente, quando estiver funcionando a primeira parte, você realiza as operações necessárias para encontrar o maior e o menor elemento, o menor valor desses 3 números. Usem uma estratégia. Fica a critério de vocês qual é essa estratégia que vocês vão usar, tá ok? Dá uma pensadinha. E, finalmente, o quarto e último desta parte aqui dos slides é o exercício da locadora de veículos. Uma locadora de veículo cobra pelo uso de seus veículos populares o valor de R$ 45 pela diária, com uma cortesia de 50 km por diária. A partir dos 50 km, será cobrado um valor adicional de 50 centavos por quilômetro. Escreva um algoritmo que solicita a quilometragem inicial e a final, o número de dias que o veículo foi alocado, e a partir dessas informações forneça o valor a ser pago pela locação. Então aqui tu tem todos os dados, de entrada e saída. Essa aqui é sem dica. Vocês vão ter que pensar, ler, interpretar, pensar no problema, ver quais são as entradas, quais são os cálculos que executam na parte de processamento e ver qual é a saída. A saída já pode dizer para vocês, é o valor a ser pago pela locação. Tá? Beleza, pessoal. Tá ok? O que a gente vai fazer agora? Eu vou dar um tempinho aqui para vocês, para finalizar. Depois que vocês, eu quero que vocês se atenham a esses 4 exercícios na aula de hoje, tá? Posteriormente, se vocês terminarem os 4 exercícios, tá? Postarem a atividade de hoje da presença, que é a atividade 1 lá, o primeiro exercício, vocês podem começar a lista do desvio condicional. Essa lista aqui de desvio condicional está no Classroom e ela é a atividade a ser postada, a ser entregue até a próxima aula, tá certo? Na próxima aula, nós vamos trabalhar especificamente com uma revisão e nos preparar, e eu vou explicar para vocês como vai ser a avaliação, tá? Legal, pessoal. Bom, a partir de agora, deixa eu voltar lá para o chat, deve ter escurecido a tela aqui, deixa eu dar um refresh, tá? Deu. Vou voltar aqui para o chatzinho, nós estamos em 28, 31, 3, 4, né? Faltaram 4 pessoas hoje. Bom, pessoal,
Tem alguma dúvida? Agora eu preciso o feedback de vocês aí. Podem abrir o microfone ou me falar pelo chat se vocês têm alguma dúvida em relação à explicação que eu dei, em relação à explicação das atividades ou mesmo das atividades que vocês devem fazer agora. Estou esperando. Está todo mundo acordado ainda? Dá um retorno para mim lá pelo chat. Ah, tá ok. Tudo ok. Tudo ok. Que bom ouvir uma voz, às vezes te dá uma sensação que tu tá falando sozinho aqui no quarto, né? Tá ok? Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou parar de gravar, vou organizar o plano de ensino lá, que eu combinei com vocês da prova, vou atualizar ele, vou organizar essa gravação e disponibilizar ela para vocês lá, ou para quem entrou atrasado, para poder pegar todo o conteúdo, né, que a gente abordou. Tá ok? A qualquer momento vocês podem me chamar pelo chat ou fazer um áudio, sem problema, tá? Eu vou fechar meu microfone para não ficar dando barulho, mas eu estou aqui tanto no chat quanto presente. É só vocês me chamarem, dá um tempinho, eu ativo o microfone e respondo as dúvidas de vocês. Tá ok, pessoal? Vamos trabalhar então.